Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o Leonardo, sou do grupo 5 do trabalho e a gente optou por fazer o trabalho com a empresa Bombril SA, né? E a gente está fazendo esse vídeo aqui hoje para falar sobre os dois orçamentos que foram designados ali para a gente falar, que é o orçamento contínuo e o orçamento matricial. Então, bom, o orçamento contínuo, ele ele tem por principal característica ali ter a questão ali do orçamento mais flutuante. Ele até é aquela abordagem ali mais europeia ali, que é mais flexível, né, quanto ali a teoria do orçamento. E ele e basicamente a principal característica é essa flutuação do orçamento. Sempre pode ser mensalmente, né, uma revisão ali que é mensal ou que é trimestral geralmente. Mas então um exemplo disso é se a gente está fazendo o orçamento ali de. Se a gente está em janeiro de 2021 e está fazendo o orçamento pelo método ali de orçamento contínuo, tudo indica que seria o orçamento ali de janeiro de 2021, né, que é o mês corrente, até dezembro de 2021. Só que, e aí, no mês seguinte, quando virasse o mês para fevereiro, né, se for a revisão mensal, se for por revisão mensal, esse período de orçamento ele mudaria ali de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022. Então ele vai sempre flutuando, né, no decorrer dos meses. E então ele sempre existe um trabalho ali mensal, se for revisão mensal ou trimestral, né, de se reapurar tudo de novo, ter uma análise profunda ali envolvendo diversos setores e pessoas da empresa para se obter esse valor. É bem verdade que tu tem uma informação mais precisa de planejamento e tal, que não fica um negócio estático ali que tu vai só planejar algo para um período maior e ficar perseguindo aquele número ali, independente de qualquer coisa que aconteça, né? Basicamente. Mas então, basicamente a lógica disso é, como a gente viu ali tanto na aula como nos materiais da professora, é que vai depender do tipo de empresa, né? De se encaixar melhor na operação de cada negócio. Então, muitos negócios que usam essa, essa abordagem aí da, do orçamento contínuo são mais negócios ali que vendem commodities ou que então tem uma variação muito muito grande de preço ali, que a empresa não tenha muito controle disso e possa ter uma mudança muito brusca de um mês para o outro, né? Ou também empresas ali que vendem tecnologia e tal, que são empresas mais inovadoras ali, que tenham muita variação também, que não tenham como ter algo mais, mais fixo ali de planejamento, né? E então são basicamente esses os pontos, né? Empresas também que vendem produtos com ciclos curtos. Então são essas as características principais ali. E por outro lado, o orçamento matricial ele é mais da abordagem ali americana. Ele é mais fixo, digamos assim. Tu não fica todo mês ali fazendo um novo orçamento, né? E tu vai mais relacionando isso com a questão do método lá PDCA, no qual tu vai sempre avaliando se está atingindo a meta, né, o que precisa tomar de ação para caso não esteja atingindo, né, monitora se depois se foi resolvido, se não foi. E aí nesse sentido esse orçamento aí matricial ele se assemelha com alguns outros ali, como, né, o orçamento de base zero, mas a diferença dele é que existem matrizes ali nas quais, por exemplo, existe um acompanhamento, uma pessoa que faz esse acompanhamento de forma horizontal, que a gente pode dar um exemplo ali como a pessoa responsável pela manutenção, ela vai ficar responsável pela conta de gastos com manutenção. Só que manutenção, isso tem em diversos setores ali, diversas unidades da empresa, né? Tem na fábrica, tem no escritório e
e outros centros de custo. Então essa pessoa que é da manutenção, independente de qual manutenção que seja, ela vai ficar responsável por aquela conta, por aquele pacote, digamos assim. E ele, como a gente sabe, ele tem mais condições de mensurar muitas vezes o valor, o custo real que tá para consertar aquilo, né, que é uma pessoa mais ligada à operação mesmo. E por outro lado tem a pessoa que acompanha isso verticalmente, que é a pessoa, né, o responsável por aquele setor, por aquele centro de custo, né, que por exemplo assim, aí depois isso vai ter as fases ali, tanto a fase do planejamento como a fase depois do controle, né? E na fase do planejamento, geralmente a pessoa que é responsável pelo centro de custo ali, ela vai propor o valor e vai ficar em validação com a outra pessoa que é responsável de ver horizontalmente, que é a pessoa, pode ser ali no nosso exemplo, a pessoa responsável pela manutenção. Então essa pessoa os dois vão validar isso juntos, né? Se um não concordar, o outro vai propor um novo valor até eles chegarem no valor que seja consensual entre eles. E depois no controle, a pessoa lá que é responsável pela conta, por exemplo, a pessoa da manutenção, ela vai ter um orçamento para ela com manutenção, independente de onde esteja a manutenção dentro da empresa. E ela vai identificando qual que é mais prioridade, né, qual que dá para esperar, qual que não dá, qual que tem que investir mesmo, qual que não tem, e vai controlando aquele valor de orçamento para que fique dentro do planejado. E aí, diferentemente do orçamento contínuo, isso não vai ter muito espaço para alterar isso mensalmente. A questão vai ser mais de controlar para que fique dentro do orçamento e que se obtenha o melhor resultado dentro daquele orçamento fixo, né, que pode ser anual, por exemplo. Então essas são as principais diferenças ali desses dois métodos ali de orçamento. E quanto à questão da aplicabilidade disso na empresa que a gente escolheu, que é a Bombril, a gente vê que, né, pelo que a gente falou ali entre nós do grupo, a gente entende que o orçamento matricial ele se aplicaria mais ao perfil da Bombril entre os dois, né? E porque ali a Bombril ela tem produtos ali que são não tem muita variável ali, são produtos que vendem, a pessoa compra independente de qualquer cenário, basicamente, porque né, são produtos mais de uso contínuo ali das pessoas, produtos de casa e tal, né, de consumo, e a não ser que e aí tem a questão do controle interno na empresa que vai tendo, né, tem pela estrutura que a gente pensa ali que tem a Bombril, a gente vê que que encaixaria bem essa questão do matricial, né? E aí, diferentemente disso, a gente vê que o método do orçamento contínuo até poderia ser usado para algum produto, algum centro de custo específico da Bombril. Talvez poderia até ser algo né, alguma coisa da crise ali do coronavírus, algo assim de tu conseguir de tu ter algum produto que tenha uma matéria-prima que tenha variação grande ali de preço, né? Porque a Bombril ela tem uma quantidade bem grande ali de produtos, um mix bem grande de produtos, então talvez algum deles ou um grupo deles tenha matérias-primas ali que tem uma variação muito grande e que não se consiga fazer um planejamento ali tão estático. Então talvez possa ser usado esse orçamento em conjunto com algum outro ali na Bombril, né? Mas aí nosso entendimento teria que aprofundar mais a análise, né? Tá dentro da empresa para a gente identificar esses pontos específicos, né? Então são basicamente esses os pontos que a gente identificou e entre os dois orçamentos ali.